Mais uma tarde, café da tarde com Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de dízimo. Que bom, o povo está chegando. Vamos aguardar só mais um minutinho. Vamos começar? 2 minutinhos já de atraso, né? Deixa eu baixar o nosso som aqui. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui nesse encontro com vocês, esse bate-papo, para falarmos mais sobre Deus, né? Sobre a nossa fé. E hoje eu escolhi um tema que é sobre o dízimo. Mas antes de eu entrar nesse tema do dízimo, deixa eu falar um pouquinho de mim para quem não me conhece. Meu nome é Gilce de Matos, sou casada há 40 anos com o mesmo marido, que me atura há 40 anos. Então, como disse a minha mãe, boa tarde, Vânia. Com a graça de Deus, né, um casamento abençoado. Sou casada, pedagoga, aposentada, atuei também como orientadora educacional e professora, fui professora de jovens e adultos, que eu gostei muito, e também fui professora de educação infantil. Mas estou aposentada já há 3, 4 anos. Tá? E, para quem viu já o meu vídeo no YouTube, eu tive a minha fé bem reacendida, né, de 2015 para cá. Mas sempre fui católica e hoje eu sou católica fervorosa. Estou já, esses 5 anos, atuando muito na religião, na igreja, e nos encontros, conversas com amigos, familiares, grupos de oração. E eu tenho uma irmã, a minha irmã Gilne, que é uma pessoa muito espiritualizada. E foi ela que me deu essa sugestão de ir para as redes sociais. Ela que me deu essa sugestão e me incentivou. Tá? Então, graças à minha irmã Gilne de Matos, eu estou com vocês agora nas redes sociais, falando de Deus, né? Falando de fé, da nossa vida cotidiana, de acordo com a religião. Como eu disse, eu sou católica, mas respeito e colaboro com todas as religiões possíveis também. Tenho muita gente na minha família e vários amigos também que são evangélicos. E a gente convive em harmonia, porque o principal de tudo nos une, que é Jesus Cristo, né? O nosso único Salvador. Então, isso que é o mais importante, pegar a nossa unidade e nos unir, e não nos separar por causa de essa palavra não vai sair, particularidade de cada religião. Então, ao invés de a gente ficar pegando o que diverge, vamos nos unir no nosso único objetivo maior, que é Jesus Cristo. Bom, então eu aproveito também para falar que eu estou, além de estar aqui no Instagram, também estou no YouTube. Já tenho vários vídeos no YouTube e tenho uma ajudante, uma pessoa que me ajuda muito, que colabora comigo, né? Porque eu não sou muito boa na tecnologia. E aí a Rízia é meu anjo da guarda tecnológica. Tá bom, gente? Ela que me ajuda bastante. Tem a minha incentivadora, mentora, que é minha irmã Gilne. E também os meus filhos que me apoiam, o meu marido, né? Que estão sempre me dando um apoio, né, nessa nova jornada da minha vida.
Bom, e hoje eu escolhi falar com vocês sobre dízimo. Vou ser sincero com vocês, eu antes de estar com minha fé reativada, reacendida, eu era contra o dízimo. Eu era daquele grupo, Deus não precisa de dinheiro. Deus não pede dinheiro. Mas isso mudou, gente, né? Então vamos lá para o nosso tema. O dízimo, ele aparece na Bíblia. Eu já mostrei para vocês que eu uso a Bíblia católica, né? A Ave Maria. Além de eu ter a de Jerusalém, tem uma outra também que é de tradução ecumênica, que é um bispo e um pastor que fizeram a tradução. Mas eu prefiro a Ave Maria porque é uma leitura mais fácil, né? Da gente compreender. Na Bíblia, quando Deus fala com Abraão, quando ele começa a surgir na história, antes dele mesmo se converter, né, ser o escolhido, Abraão já pagava o dízimo. Então, menciona ali na Bíblia, em Gênesis, que ele pagava o dízimo para o rei, né? O rei de Salém, que tem um nome bem diferente. Eu acho que eu não anotei o nome dele, já pensou? Mas na missa sempre fala no nome dele, Melquisedeque. O rei Melquisedeque. O rei Melquisedeque também era um sacerdote. E Abraão pagou o dízimo de tudo para ele também. Então começa aí a história do dízimo. Aí você vai ver também quem paga o dízimo de tudo, Jacó. Tá na Bíblia, Jacó paga dízimo de tudo. Porque dos argumentos que as pessoas falam para não pagar dízimo, é porque era para pagar dízimo só de hortelã, erva doce e cominho. Tem um trecho na Bíblia que fala isso mesmo, quando se fala dos produtos da terra. Mas nós temos Abraão que paga para Melquisedeque todo. Obrigada, de Lourdes. Ela está reforçando ali, Melquisedeque. Paga o dízimo de tudo para o sacerdote Melquisedeque, que era rei também. Jacó é outro que a gente vê na Bíblia também pagando o dízimo de tudo. Tobit, aquela história que eu contei quarta-feira passada, ele também pagava dízimo de tudo. E tem outras situações que a gente vê dando dízimo de tudo. E você sempre vai ver falar do dízimo, né, mencionando na Bíblia. Aí, quando Moisés começa a estruturar a lei, né, que ia governar todo o povo hebreu, de acordo com as orientações de Deus, ele fala ali em Levítico 27, ele fala que deverá pagar o dízimo de todo produto da terra. Então, frutas, sementes, verdura, todo produto da terra e do gado. Teria que tirar uma parte e dar para Deus, né? Para o templo. Então, ali o templo era a casa de Deus. E o templo, já naquela ocasião, tinha algumas responsabilidades, né? Que era acolher os órfãos, as viúvas, os necessitados em geral, os estrangeiros, e tinha que ter recurso para acolher essas pessoas, para dar apoio, né? E quando vai Josué vai dividir a terra prometida entre os 12 representantes da tribo de Judá, a tribo que foi escolhida por Deus para seguir como
sacerdote, né, como condutor espiritual do povo de Deus, que foi a tribo de Levi, o irmão de Moisés era dessa tribo, o Arão e toda a sua descendência, nessa partilha das terras, esta tribo não recebeu nada de terra. O que a tribo passa a ter direito por orientação de Deus? Nas ofertas e nos dízimos. Então, tudo que fosse ofertado para o templo seria para manter o templo, a casa de Deus, para acolher, dar apoio a todos os necessitados e dar condições de sobreviver dos sacerdotes e da família deles. Então, isso, a gente vai ver isso em Levítico e também em Números. Levítico 27, Número 18, versículo 21. A gente vê essa ordem de Deus. Aí, lá nos profetas, a gente vê também em Malaquias. Malaquias fala uma parte muito interessante sobre dízimo. Ele fala, né, por ordem de Deus, devemos pagar todo o dízimo integralmente ao templo. E Deus faz uma promessa para quem faz isso. Vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Gente, olha a promessa de Deus para quem paga o dízimo. Ele retribui, né? Ele retribui a quem paga. A Vânia colocou aqui. Aí eu concordo com o dízimo, mas infelizmente nos dias de hoje, dízimo serve para dar cartão para os pastores. Bom, aí é um assunto polêmico, né, Vânia? Pode acontecer isso mesmo, né? Mas como diz uma vizinha minha, aí esta pessoa um dia vai acertar com Deus, né? Um dia vai ter o acerto de contas. Infelizmente, para essa pessoa não vai ser bom, né? A Lorena coloca aqui, e quem não tem religião faz uma doação para alguém? Faz uma doação para alguém? Bom, o dízimo em si ele está atrelado à igreja, à religião, né? Mas você pode fazer uma doação a uma instituição, a uma pessoa que esteja necessitada. É um ato de caridade da igreja e de Deus também, né? Você está ajudando uma pessoa necessitada. Bom, eu também, como eu disse no início, eu era contra o dízimo, tá, gente? Mas conhecendo a palavra de Deus, hoje, olha, o meu cunhado aqui entrou, Carlos Roberto, que bom, obrigada por estar aqui conosco. Bom, então, aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, tem essa promessa de um retorno, né, que Deus dá para quem contribui com a sua casa, com o seu templo, com a manutenção do seu templo, né? Então, é uma coisa muito importante que eu vejo. Aí, um questionamento que a gente vê muito no dia a dia, nas redes sociais, que no Novo Testamento não se fala em dízimo. Ah, Jesus não pregou dízimo. Que é uma questão equivocada, né? Lógico que você não vai ver o tempo todo aqui falando em dízimo no Novo Testamento. Mas olha o meu amigo da Infraero, Sidney Brito. Que bom, seja bem-vinda. Padre Natanael, que legal, padre, que o senhor aqui. Obrigada.
Mas no Novo Testamento faz-se isso que eu vou falar agora, padre. Onde é que eu vi no Novo Testamento que fala do dízimo? Que Paulo, nosso São Paulo, ele fala muito das ofertas, né, das doações. Mas a gente vai ver em Mateus 23, 23, que é uma questão ali de figura de linguagem. A gente está acostumado a ver a palavra escrita, né? Aí, quando a gente não vê a palavra escrita, a gente não enxerga direito. Então, eu vou ler aqui no capítulo 23 de Mateus, versículo 23 também. Olha o que Jesus fala. Aqui é o próprio Jesus, gente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Pagais o dízimo da hortelã, do endro, que é a erva doce, e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei. Quais são? Ele cita: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar. Olha só. Eis o que é preciso praticar em primeiro lugar: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas, contudo, sem deixar o restante. O que é o restante aqui? Aí entra aquela figura de linguagem da nossa gramática da língua portuguesa. O restante aqui está substituindo, representando, na verdade, o quê? O dízimo. Então, a gente tem que praticar a virtude, a justiça, a misericórdia e a fidelidade primeiro. Sem esquecer, sem deixar o restante. O restante, o dízimo. Então, Jesus não aboliu o dízimo. E a gente vai ver naqueles capítulos qual é o nome mesmo, gente? O Sermão da Montanha. Mateus, são 3 capítulos, né? Esse de sermão. 5 a 7 de Mateus. Logo no capítulo 5 de Mateus, a gente vê Jesus falando que não veio abolir a lei, não veio tirar nenhuma letra, nada, e que tudo que está na lei vai se cumprir, enquanto existir o céu e a terra. Enquanto não passar tudo que está escrito aqui na lei, não deixará de existir. Então aí, Jesus não veio abolir a lei. Então, mais um argumento para o dízimo se continuar existindo. E no capítulo Mateus 23, versículo 23, você tem uma figura aí de linguagem. Ela tem até um nome estranho, elipse, da gramática, que é quando uma palavra substitui a outra que foi pronunciada anteriormente. Então, aqui a gente tem essa parte falando que o dízimo, ele existe, nunca foi abolido, nunca foi tirado por Jesus. Que é uma coisa que a gente vê muito, que Jesus não falou de dízimo, que Jesus não pensou em dízimo, que no Novo Testamento não tem dízimo. É um equívoco nosso, né? É uma coisa para a gente estar sempre pensando. Foi aí, gente, foi aí que Deus tocou no meu coração, quando a verdade realmente vem para a gente, né? O Espírito Santo vem e mostra que a gente está errado, que a gente tem que ver o que está na palavra. E eu só fui percebendo esse conhecimento de Deus quando eu li a Bíblia
todinha, do começo ao fim, sem pular uma linha. E eu já fiz isto já 2 vezes, né? Graças ao padre Marcelo Rossi, que vira e mexe, ele provoca a gente fazer essa leitura. Ele faz um projeto de leitura da Bíblia. Lê a Bíblia em 100 dias, lê a Bíblia em 6 meses. E eu tô lá. Agora, nessa última quaresma, foi ler as cartas de Paulo. Eu participo. Sigo o padre Marcelo Rossi no Facebook. E, graças a ele, aprendi a ler. Eu aprendi não. Graças a ele, eu consegui ler a Bíblia toda. Eu ficava como a maioria, lendo só partes, né? Capítulos, trechos. Quando você lê do começo ao fim, você começa a ver toda a história, entender tudo. Quer ver uma coisa que eu não entendia? Não tem nada a ver com dízimo aqui não, gente. Mas tem um trecho no Evangelho que Jesus está andando com os discípulos. Aí os discípulos têm fome. Era num sábado. Os discípulos têm fome. Eles passam em frente a uma plantação. Não me recordo se é de milho ou de trigo. E os discípulos vão lá, pegam e comem. Sem pedir para ninguém. Pegam, saem comendo, né? Debulhando ali, comendo. E os fariseus vão em cima de Jesus, porque Jesus curou alguém no sábado, naquele dia. E eu ficava assim, por que os fariseus não criticaram, não censuraram deles pegarem produtos na plantação de uma pessoa sem pedir, sem permissão? E eu fiquei só com isso. Muito tempo, que é uma coisa errada, né? Se não for pecado, é errado pegar algo de alguém sem permissão. Quando eu fui ler a Bíblia a primeira vez, eu vi lá em Levítico, ou Números, que tem as orientações morais também. Aí, Deus orientando que quando fosse fazer uma plantação, na hora da colheita, era para dividir a terra em 4 partes, o terreno em 4 partes, e recolhendo, e deixar 1/4 da lavoura, ou do pomar, para quem tivesse necessidade do produto, tivesse fome, entrar lá e pegar. Foi aí que eu descobri por que os fariseus não... Obrigada, Luz, minha tia querida, foi trigo, né? Eu estava na dúvida se era trigo ou se era milho, que eles pegaram sem permissão. Pois é, aí eu entendi, foi quando eu passei a conhecer a Bíblia de cabo a rabo, né, do começo ao fim, que você vai vendo as ideias, o costume, as orientações, aí você vai entendendo, né? É interessante. E como eu costumo falar, a Bíblia ela é muito dinâmica. Cada hora a gente está vendo uma coisa, aprendendo uma coisa diferente. A Martinha está aqui. Obrigada, Martinha. Olha o que ela escreveu aqui, ó. É isso que devemos fazer até com os nossos ganhos. Uma parte devemos dar aos necessitados. Isto mesmo, né, Marta? A gente precisa estar ajudando as pessoas necessitadas. Bom, aí, então eu quero dizer o seguinte, voltando ao dízimo. A gente vê o dízimo em Mateus 23, versículo 23, Jesus não aboliu o dízimo, pelo contrário. Então, ali é uma questão da nossa gramática, da tradução, conforme a gramática nossa, da língua portuguesa, as pessoas não veem a palavra escrita dízimo, né, acha que sumiu. Não, pode olhar lá que agora você vai entender o que é figura de linguagem. E vai ver que Jesus não aboliu. E no capítulo 5 de Mateus mesmo, você fala que ele não veio abolir a lei. Já nas cartas de Paulo, que eu amo, né, o apóstolo Paulo, antes eu lembro que eu falava para minha irmã Júnia assim, nossa,
Apóstolo Paulo, para mim, é como aquela pessoa convertida recentemente, que fica muito rigorosa na lei, né, nos mandamentos e tudo. Estava errada, viu, gente? Hoje eu amo o apóstolo Paulo. Gosto muito e sigo o que ele fala. O apóstolo Paulo, ele não fala do dízimo, mas ele fala muito da oferta, que a gente tem que ajudar os necessitados, como a Martinha falou aqui agora. E ele orienta, quando a gente recebeu o salário do mês, pagar todas as dívidas, comprar tudo o que precisar para manter o mês, seu e da sua família, o que sobrar, apóstolo Paulo fala, o que sobrar, você ajuda a comunidade. Você ajuda a igreja, né? A igreja primitiva, eles chamavam muito de a comunidade. Para que a própria comunidade, a própria igreja, possa ajudar os necessitados. Aquelas pessoas que estão lá precisando e acolher. E é isto que a gente vai aprendendo, né? Porque, gente, olha que Maria de Lourdes, preciosa do Senhor. Oh, você vai me deixar... Ai, vai me deixar sem graça. Olha só, gente. Então aí, que é quando a gente começa a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, gente, a gente tem que olhar por inteiro. Eu não posso pegar só aquele trecho que convém a mim, ao meu jeito de ser. Eu não posso adaptar o que está na Bíblia para a minha vida, né? Eu estou vivendo assim, então Deus fala isso. Não, a gente tem que olhar o que Deus está dizendo e nós que temos que adaptar nosso cotidiano, nossa forma de viver, para seguir a Deus, como ele está dizendo. E ele está, assim, correto, de razão, gente, só quando a gente começa a vivenciar, que a gente vê que Deus não erra, né? Quando ele orienta o seu povo, dá as suas diretrizes, ele está nos direcionando para um caminho certo. Olha, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem aos outros. Isso aí, Martinha. Bem-vinda, Camille. Então, eu quero dizer isso para vocês. E na Bíblia tem alguns trechos que falam, né? O dízimo atrai a proteção de Deus. Eu já li que ele dá o retorno, né? Ele passa a nos ajudar mais. Quando você ajuda a casa de Deus, o templo de Deus, ele retribui para você, tá? As ofertas, que você vai ver muito também no decorrer da Bíblia, somente nas cartas de São Paulo, ele nos traz também bens, né? A partir do momento que você dá, você recebe. E eu queria agora falar um pouquinho, que eu até quero pedir perdão para vocês no convite que eu fiz hoje, né? No Stories, eu falei errado, viu, gente? Eu falei primícias. Aí meu marido falou, olha, tá errado, você pronunciou errado. É primícias. Né? O que é isso? Que é uma coisa que eu não sabia até pouco tempo. Aninha, seja bem-vinda. Aí, olha que tem mais uma contribuição da de Lourdes aqui, ó. O dízimo repreende o devorador, a oferta e da bênção, e a bênção da prosperidade. Olha, tá vendo? Repreende o devorador. Gente, o devorador, você sabe quem é? Demônio. Repreende. Quer uma proteção maior do que essa aí? Né? Aí eu, até pouco tempo, eu não sabia o que era primícias. Não sabia, não. Aí eu fui ler na Bíblia que eu vi o que era, né? Deus orientando que quando recebesse as terras, que as primeiras colheitas, os primeiros produtos ali dos gados, né? Os filhotes ali, os
primeiros teriam que ser entregues ao templo, como uma forma de agradecimento pela graça de Deus, né? Falei, gente, olha só, a gente ganha, a gente, Deus dá tanta coisa boa pra gente no dia a dia, no trabalho, né? Nos dá a graça da vida, hoje estamos vivos, quantos que não estão tendo essa graça de ver o sol nascer hoje? Então, o que Deus dá essa orientação para o povo naquela época? É uma prática do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, realmente eu não vi falando em primícias. É você ofertar os primeiros ganhos. E como eu já comentei lá no YouTube, num dos vídeos, eu sou, né, da Canção Nova também, eu gosto muito da Canção Nova. E tem um programa que passa de manhã cedo, Sorrindo para a Vida, e nesse programa a gente vê muitos depoimentos, e eu via lá depoimento de gente que relatando que estava desempregada há muito tempo, e que, olha, acho que travou aqui. Pronto. Vocês estão me vendo direitinho? Eu fui mexer aqui e ficou travado, hein, gente? Bom, aí eu vejo lá nesse programa muita gente relatando que estava desempregado, estava com muito problema, ou que não conseguia arrumar nenhum serviço e tal, e que fez oração e tudo, e que conseguiu emprego, que ficou tão feliz que deu o primeiro salário para a igreja, né, ou para a Canção Nova, né, estava lá relatando como primícia. Aí foi que eu comecei a ver o que era primícia. Então, hoje tem muita gente que faz isso, né, e eu sou uma delas. Eu fiz o primícia, lógico que eu falei com meu marido antes, né, quando eu dei entrada no INSS, o processo de aposentadoria, eu falei para o meu marido assim, olha, quando sair minha aposentadoria, o primeiro mês do benefício que eu receber, eu vou doar para a igreja. E foi o que eu fiz, sabe? Foi o que eu fiz. Vocês estão me vendo? Parece que tá tudo congelado. Dá um sinalzinho para mim. Bom, deram uns coraçõezinhos aí, então acho que estão me vendo. Aí eu peguei, falei pro meu marido, ele concordou, permitiu. Então, quando saiu, depois de 9 meses, levaram o meu processo. Aí, quando saiu minha aposentadoria do INSS, o salário do primeiro mês, o benefício do primeiro mês, eu doei para 3 instituições, né? Eu fiz essa primícia. Então, eu dei para uma igreja lá de Anápolis, que eu frequento, para um convento das irmãs da Arca de Maria, e para a igreja que eu gosto muito também, né, para uma outra igreja que não é daqui de perto. Eu depositei o dinheiro e dei. Aí, quando a gente vê aqui em Malaquias a recompensa, né, aí eu lembro de novo da minha irmã Giune, que fala que às vezes a recompensa, ela não vem para você, mas vem para alguém da tua família. E foi o que aconteceu. No mesmo mês que eu fiz a primícia, eu fiz a doação, uma pessoa muito querida da minha família foi promovida, né? Então, assim, eu fiquei tão agradecida a Deus, gente. Falei, gente, Deus é maravilhoso demais, né?
porque vem assim pra gente uma bênção. Eu estava fazendo uma graça, uma doação, uma contribuição de reconhecimento, de agradecimento a Deus, né, de estar tendo a graça de poder aposentar, né, quando a gente chega na idade de aposentar e não consegue aposentar, e eu consegui aposentar. Aí eu fiz a minha primícia e minha família, alguém da minha família foi abençoada por Deus, por este ato que eu fiz. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Eu achei, assim, que cada vez mais, quando a gente vai entrando nesse universo, a gente tem que contribuir mais mesmo. Por quê? Porque o dízimo, ele que sustenta a igreja. Ele que mantém o templo de Deus. Ele que mantém os pastores, os funcionários. Ele que mantém os padres, a formação dos padres, todos os empregados de uma igreja. Eles, com o dízimo, que paga sustenta as obras sociais, né? Se você não contribui, se você que é fiel, você é da casa, e não contribui com a manutenção da casa de Deus, quem que vai contribuir? Né? Lógico que tem gente que uma alma boa, uma pessoa muito bondosa, de repente ajuda. Meu irmão, que é evangélico, mora lá em Curitiba, ele estava contando que a igreja dele precisava de uma quantia muito grande de dinheiro para fazer uma reforma. E que apareceu um casal que nem era da religião, nem era da igreja dele, da religião dele, fez uma doação. Olha, que benção. Né? Uma pessoa assim, desprendida, é o retorno de Deus na vida daquela comunidade, né? Deus abençoando aquela comunidade dele. É isso que a gente precisa estar procurando a fazer cada dia mais. Então, hoje eu sou dizimista, eu pago meu dízimo todo mês. Graças a Deus, viu, gente? Com a graça de Deus. Então, só queria falar que eu era contrária, era daquele grupo do contra, não sou mais. Hoje é importante a gente ajudar a casa de Deus para que a obra dele permaneça, para que a obra dele multiplique, para que muitas e muitas almas sejam resgatadas, né, para o seu reino. E que a gente possa ajudar, mediante a igreja, os necessitados, tanto de necessidade de orientação espiritual, como material, né? E é pela igreja, com a igreja, que a gente consegue. E isto, eu estou falando mais da igreja católica e evangélica, e as evangélicas, que são as que eu conheço mais, né, gente? Mas eu sei que tem outras religiões que têm toda uma ajuda para os necessitados também, tá? Não é que eu estou desmerecendo as outras religiões, é porque eu não conheço a fundo para estar falando como eu conheço essas duas religiões cristãs. Bom, eu segui aqui com o meu roteirozinho. Adorei a interação com vocês. Eram só 30 minutos, né? Mas já estamos a 40. Milena que entrou. Tudo bom, Milena? João também. Eu quero agradecer toda a participação, todo mundo que entrou aqui. Fiquei muito feliz de estar com vocês. Convido para conhecer meu canal no YouTube, Gilson de Matos, Evangelizar Missão de Amor. Entrem lá, tem alguns vídeos já tem uma quantidade boa, apesar de pouco tempo, né? Eu estou pouco tempo nas redes sociais com esse papel, com essa finalidade de evangelizar. Mas eu peço aí para vocês me acompanharem.
Quem gostou de compartilhar o vídeo, tá? Ou indicar o meu canal, minha página aqui no Instagram. Ai, minha língua está presa. Mas indica para as pessoas, tá bom? Essa página, para que a gente possa crescer, que eu possa seguir com esse projeto de evangelizar. E vocês podem me passar perguntas, podem me sugerir temas, assuntos, dúvidas, que eu vou correr atrás de quem sabe, né? Se eu não souber, se eu não conseguir achar na Bíblia. Vocês viram que teve umas pessoas que me ajudaram aqui hoje na conversa, de Luz, de a Marta, colocando algumas coisas, a Lorena. É isso aí, gente, é uma conversa. Então a gente pode ter indo assim, trocando ideias, me ajudando também, eu agradeço muito, tá? Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo aí. Eu estou sempre disponível para poder estar ajudando, tá bom? Agradeço mais uma vez, muito obrigada. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que a Virgem Maria conduza e ilumine o caminho de vocês também, como mãe de Deus e nossa mãe, a mãe do nosso Salvador. Ela é nossa mãe, como está lá no João, né? No Evangelho de João, Jesus deu a mãe dele para o João, automaticamente é a nossa também, né? Então, obrigada. Até quarta-feira, no mesmo horário, às 16 horas. Tchau, tchau. Beijos e fiquem com Deus.